Ele, o Boto. Direção, Walter Lima Júnior. Rio de Janeiro, 1987. 108 minutos. Segundo uma lenda amazônica, em noite de lua cheia, o Boto vem à terra e se transforma em humano para seduzir e ser amado pelas mulheres e odiado pelos homens. Uma de suas conquistas é a filha de um pescador, que tem um filho com o Boto. Constantemente, ele reaparece para seduzi-la, e mesmo quando ela se casa, ele a continua procurando. Isso provoca a ira do marido, que deseja matá-lo de qualquer jeito. Ele, o Boto, por Adilson Marcelino. A década de 1960 no cinema brasileiro é muito citada, reverenciada e referenciada, sobretudo por causa do cinema novo. Nada mais justo, afinal, cineastas como Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, e Rui Guerra, com Os Fuzis, 1964, entre outros tantos, realmente apresentaram uma nova gramática de cinema. No entanto, isso acaba em grande medida ofuscando o caleidoscópio que foi a década imediatamente posterior, e ainda com rescaldos desta, os anos 1970. Se o cinema popular da boca do lixo apimentava as telas com a nudez das atrizes, ao mesmo tempo projetava e reafirmava cineastas e filmes de altíssima cepa, como Carlos Reichenbach, Lilia M., Relatório Confidencial, 1975, Jean Garret, A Mulher que Inventou o Amor, 1979, José Mojica Marins, Exorcismo Negro, 1974, e Oswaldo Candeias, Caçada Sangrenta, 1974. Não só esses mesmos diretores, como demais filmes no período, como também muitos outros cineastas. Isso sem falar em Walter Hugo Cury, o maior cineasta brasileiro, que construiu uma carreira singular e vinha de filmes absolutamente fundamentais na década anterior. Noite Vazia, 1964, O Corpo Ardente, 1966 e As Amorosas, 1968. Ele realiza nos anos 70 Os Petardos, O Palácio dos Anjos, 1970, As Deusas, 1972, O Último Êxtase, 1973, O Anjo da Noite, 1974, O Desejo, 1975, Paixão e Sombras, 1977, O Prisioneiro do Sexo, 1978 e As Filhas do Fogo, 1978. Essa mesma década de 1970 desemboca em grandes sucessos de bilheteria da Embrafilme, como Toda Nudez Será Castigada, 1973, de Arnaldo Jabbour, Dona Flor e Seus Dois Maridos, 1976, de Bruno Barreto, e Chica da Silva, 1976, de Carlo Diegues, para citar alguns. Além da continuidade dos filmes desconcertantes do cinema marginal, também chamado de cinema de invenção, com as produções da Belar de Rogério Sganzerla, Júlio Bressani e Helena Inês, mais outros tantos cineastas do mesmo estilo, além das novas produções dos próprios cineastas do cinema novo da década anterior. E desse caldeirão incontrolável e surpreendente da década de 1970 é que chega às telas um dos filmes mais modernos de toda a história do cinema brasileiro. Um clássico da modernidade de nossa cinematografia, porque continua moderno até os dias de hoje. A Lira do Delírio, 1978, de Walter Lima Júnior. Não é à toa o cineasta, nascido em Niterói, Rio de Janeiro, é que vai fazer a passagem desta década incessada do cinema novo para a década calendoscópica posterior, exalando modernidade estética. Assistente de direção de Glauber em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Lima Júnior estreia como diretor de longas com o pé direito, no belo Menino de Engenho, 1965, e já no segundo,
tropicaliza-se com o moderno Brasil ano 2000, 1969. E é nessa modernidade que o cineasta vai elevar a potência mais alta com A Lira do Delírio. Também não é coincidência ambos serem com a Nessi Rocha, então casada com ele, e que sempre foi, em sua breve e intensa carreira, infelizmente ela morreu em 1974 aos 34 anos, uma persona cinematográfica moderna. Sim, porque algumas atrizes, mesmo que tenham feito a maior variedade de personagens, sempre serão modernas, como são Mônica Vitti, Ana Karina, Nessi Rocha, Fernanda Torres, e como são Silvinha Telles, Nara Leão e Marina Lima na música. Tivesse feito só esses 3 filmes citados, ou apenas um deles, Walter Lima Jr. já teria lugar garantido na história do cinema brasileiro. Só que ele fez mais, muito mais. Na década de 1980, o cineasta vai sacudir as telas do cinema com um grande sucesso. Inocência, 1983, adaptado de clássico do escritor Visconde de Taunay, romance regionalista publicado em 1872. O filme encanta o público e, de quebra, lança no cinema o talento de Fernanda Torres, que tem aí uma de suas melhores personagens da carreira. O mais impressionante em Walter Lima Jr. é que a sua modernidade está fincada em uma revisitação, em uma compreensão, em um exercício de inteligência criativa a partir de mitos, figuras e personagens fundantes da nossa cultura. Foi assim com os engenhos no primeiro filme. Foi assim com os retirantes em Brasil ano 2000. Foi assim com o carnaval em A Lira do Delírio. Foi assim com a independência em Joana Angélica. Foi assim com o regionalismo em Inocência. Foi assim com o Rei Negro Calanga em Chico Rei. E foi assim com a lenda cabocla em Ele, o Boto. E prosseguiria assim em sua carreira posterior com a Inquisição, O Monge e a Filha do Carrasco, 1966, A Repressão e o Tono Sexual, A Ostra e o Vento, 1997, e Através da Sombra, 2015, e A Reinvenção na Música Brasileira, Os Desafinados, 2008. Um Boto no Caminho. Ele, o Boto, 1987, é baseado em roteiro de Lima Barreto e em um conto da atriz, diretora e cantora Vânia Eurico, escrito em Paraty, chamado O Boto, Uma História de Amor. No filme, a citação para ela é creditada como ideia. Vânia, inclusive, faz participação no filme como uma jogadora de búzios. Paraty, por sinal, é a locação de Ele e o Boto. Mais um filme a emoldurar novo capítulo nessa cidade que já tantas vezes serviu como cenário para filmes brasileiros das mais diferentes linguagens, como A Moreninha, 1970, de Glauco Mirko Laurelli, e Gabriela, 1983, de Bruno Barreto, ambos protagonizados por Sônia Braga. Ou o desbunde do cineasta Nelson Pereira dos Santos, em filmes alucinadamente tropicalistas, como Asilo Muito Louco, 1970, Como Era Gostoso Meu Francês, 1971, e Quem é Beta, 1972. Em Ele, o Boto, Walter Lima Jr. partiu de um roteiro escrito por Lima Barreto, que desejava filmar a história e que, por sua vez, tinha como ponto de partida o conto de Vânia Eurico. Lima Barreto morreu sem realizar o seu filme, mas Walter, produzido por Lucy e Luiz Carlos Barreto, conseguiu fazer a sua história e levar para as telas o seu Boto, com roteiro seu e colaboração de Tayorne Feitosa. O filme conta ainda com o texto do narrador, escrito por Afonso Romano de Santana. A lenda do Boto tem origem indígena, surge na Amazônia, mas depois é apropriada por várias comunidades marítimas. Diz a lenda que, durante as noites de festas juninas, o Boto sai da água e vira um homem bonito e charmoso. Envolvente, ele seduz as mulheres, leva-as para o rio e as engravida, e depois vira Boto de novo, deixando-as à própria sorte para o desespero de suas famílias. Por isso, diz a lenda, filho de mulher com um pai desconhecido é chamado de filho de Boto. No filme,
a história é narrada como um caos entre os pescadores durante uma viagem de pesca em alto mar. Do narrador só ouvimos a locução, o que já é um primeiro acerto de escalação, pois além de possuir uma voz reconhecível de primeira, Rolando Boldrin tem tudo a ver com esse ponto de vista proposto pelo filme. Seus ouvintes, além de nós, público, são a trinca de atores formada por Sandro Solviati, Tonico Pereira e Marcos Palmeira, estes dois últimos, curiosamente, tio e sobrinho pescadores na novela Porto dos Milagres, anos depois, em 2001, na Globo. É dessa forma que somos apresentados à família de Zé Amaro, Rui Polana, um pescador afundado em dívidas que afoga as mágoas e a desesperança na bebida. Ele tem duas filhas, a mais velha Teresa, Cássia Kiss, mulher que ainda não se casou e é chamada pela comunidade como mulher de boto, e Corina, Dira Paz, a caçula. A alcunha de Teresa ocorre porque tempos atrás ela tinha sido uma das vítimas do boto. Engravidou mesmo sendo solteira e quando pariu, o bebê se transformou em filhote de boto e foi levado até o mar pela sua tia, Maria Silvia, que fora parteira. Por fim, tem o sobrinho Luciano, Paulo Vinícius, também chamado de filho de boto, primo de Teresa e Corina, que vai morar com a família e sua mãe depois de passarem por dificuldades financeiras. Toda a família está nas mãos de Rufino, Neila Torraca, o comerciante endinheirado do vilarejo e dono do combustível de que os barcos precisam, fazendo com que os pescadores, com a maré baixa de pescaria, continuem se endividando com ele, como no caso de Zé Amaro. E por fim, há o próprio boto, que quando homem é interpretado por Carlos Alberto Richelli, o sedutor que ronda as casas das mulheres e filhas dos pescadores, para desespero desses últimos, e que é dono de apetite sexual incontrolável. Com seu terno branco e chapéu, ele perambula pelas festas e pelos arredores, escolhendo e atraindo suas vítimas para noites de volúpia e prazer. Se a lenda do boto nas comunidades ribeirinhas ou praieiras tem como função primeira justificar gravidez indesejada, Walter Lima Júnior coloca muito mais tempero e complexidade nessa receita gaiata. A começar pela questão social. A situação vivida por Zé Amaro é uma denúncia sobre como o capital explora os trabalhadores da terra. A forma como Rufino explora e engana o velho pescador, chegando a se apoderar de suas terras e tomando regalias para se aproximar e fazer a corte à filha dele, é a personificação do que essas comunidades ribeirinhas e praieiras vêm enfrentando com resistência, mas cada vez mais sendo dizimadas ou invadidas. Há ainda a denúncia ambiental, em cenas como a da derrubada de árvores ou mesmo do interesse da hotelaria em transformar estes locais em grandes hotéis ou resorts à custa de aquisições a preço de banana e destruição da natureza. No entanto, além de tudo isso, são as questões que envolvem o desejo das mulheres do vilarejo as mais bem resolvidas no filme, tanto como proposições de reflexões, como quanto imagens cinematográficas. Ele, o boto, para quem assistiu ao filme ainda nos cinemas de rua dos anos 80, já impactava pelo trailer, no qual Cássia Kiss, caminhando pela água, batia 2 cocos para atrair o amante. Assim como também, nesse mesmo trailer, Richelli e Dira Paz em cena de sexo na praia, emoldurada pelo exuberante céu azul estrelado. A presença das duas atrizes é uma escolha de elenco acertadíssima. Cássia Kiss é considerada hoje uma das maiores atrizes brasileiras e com carreira de destaque no cinema. Para quem acompanha as novelas, a aparição dela na telinha chamou a atenção de cara ao dar vida à complexa Verona, em Livre para Voar, 1984. Novela de Walter Negrão, exibida na Globo em 1984-1985. Logo depois, reafirma o talento no clássico Roque Santeiro, 1985-1986, de Dira Gomes e Aguinaldo Silva. Nessa primeira fase, estreia também no cinema em Memórias do Cárcere, 1984, de Nelson Pereira dos Santos. Ele, o boto,
É um dos primeiros trabalhos de Cássia, sendo a sua primeira protagonista. É como se Walter já pressentisse o tamanho que ela teria na cinematografia brasileira, e também na TV e no teatro, e o quanto ela já estava pronta para viver aquela mulher de aldeia. Anos depois, Cássia ia expandir ainda mais essa faceta, apresentada no filme, em novela que abalou o país e a concorrência, dando vida à indomável mulher fera Maria Maruá em Pantanal, 1990, de Benedito Rui Barbosa, exibida na Rede Manchete. A Teresa de Cássia é aquela mulher que tem que ser o esteio da família. Afinal, a mãe já morreu e o pai vai definhando cada vez mais pela bebida. Ela tem a força das mulheres ribeirinhas e praieiras, ao mesmo tempo em que se torna completamente vulnerável pelo desejo incontido pelo Boto. A firmeza na condução da família, inclusive aceitando se casar com Rufino, o comerciante algoz dos pescadores, como seu pai. Fica submersa na sede e na volúpia que exala por todo o seu corpo em desejo pelo amante proibido. Cássia Kiss consegue imprimir em sua Teresa todo esse conflito, que arde feito vulcão, valendo-se de uma economia na interpretação impressionante. O medo estampado em sua cara ao avistar o Boto homem na festa é tão imbuído de sentimentos conflitantes que a luta entre resistir ou ceder a um desejo incontido banha de aflição toda a temperatura da cena. Ou ainda, quando divide o sonho com a sua irmã Corina, em que disputam o Boto, um achado do roteiro, o que coloca as duas sonhando ao mesmo tempo com ele e se encontrando no sonho. O tono sexual e o desejo incontrolável não só alteram a realidade, como também as noções de espaço, tempo e lugar. Para interpretar Corina, a irmã caçula de Teresa, potencial vítima do Boto, Walter Lima Júnior escalou Dira Paz. Ainda pouco conhecida do público, a atriz fizera sua estreia em A Floresta das Esmeraldas, 1985, grande produção britânica rodada na Amazônia, dirigida por John Boorman e protagonizada por Powers Boothe. No elenco brasileiro estão nomes como Eduardo Conde, Átila Iório, Rui Polana e a bela e talentosa adolescente Dira Paz, então com 15 anos. Nascida no Pará, com toda uma vivência amazônica, Dira Paz foi outra escolha perfeita para o elenco de Ele, o Boto. Depois de A Floresta das Esmeraldas, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro para fazer escola de teatro. Quando fez o filme, tinha 17 anos. Em entrevista concedida em 2015 ao site Mulheres do Cinema Brasileiro, sítio de perfil histórico que mapeia as mulheres do nosso cinema desde a fase muda até a atual, ela relembrou esse momento. O Boto foi incrível. Quando eu filmei A Floresta, eu tinha 15 anos e em O Boto, 17. Foi quando eu decidi vir para o Rio de Janeiro para ser atriz. Entrei na CAL, Casa de Artes de Laranjeiras, e com 2 meses lá, eu fui chamada para fazer o teste e passei. A diferença em relação ao anterior é que no A Floresta eu tinha espontaneidade, mas eu seguia as instruções do diretor. A minha espontaneidade e a minha intuição me permitiam fazer as coisas do meu jeito, mas eu tinha sempre o olhar de Boorman, John Boorman. A gente se relacionando, ele falava o que queria. No Boto, eu me senti mais autoral do personagem. Ali, eu já vi que eu tinha uma sagacidade da experiência anterior. E Walter Lima Júnior também tinha um outro jeito. Ali, eu senti que eu levei muita coisa. Eu estava falando de um universo que eu conhecia. Porque quando eu era criança, em vez de ouvir histórias de Cinderela, muitas vezes o que eu ouvia eram lendas, e inclusive a lenda do Boto. Desde o início, a Corina do filme nos passa a sensação de crônica de uma morte anunciada, substituindo aqui a morte pela entrega à sedução do Boto. Todo o curso da trajetória de sua personagem serve, inclusive, para reafirmar mais uma camada proposta pelo roteiro, a de quanto a escolha pela consumação do desejo coloca por terra o reducionista papel de vítima daquelas mulheres.
Diferentemente, por exemplo, quando a entrega ao desejo é resultado de um jogo de sedução perverso. Na história contada, o boto, na verdade, é a materialização da liberdade pelo desejo. Em sua adolescência, com a reafirmação de toda uma descoberta de um mundo sensorial, Corina sente medo e chora, mas sonha e deseja. Cantarola a história do boto como se fosse uma canção infantil, mas internaliza e assimila, no desejo incontido, as pulsões de seu corpo. Na vida dura, sem mãe, com o pai bêbado e as limitações de sua comunidade, o boto representa a saída para um outro mundo, uma outra realidade, ainda que adornada em céu azul estrelado de noite americana. Circundado todo esse universo das duas irmãs e de todas as mulheres do vilarejo, está o boto encarnado por Carlos Alberto Richelli. Ator veterano, Richelli emprestou ao seu personagem toda uma gramática corporal. Dono de físico escultural, o ator, já na década de 1970, demonstrara total despudor com o corpo, encarnando o indígena Aritana, em novela homônima escrita pela mestra Ivani Ribeiro e exibida na TV Tupi em 1978-1979. Foi nessa novela, com cenas rodadas em aldeia indígena, que ele e Bruna Lombardi, que fazia seu par romântico, se conheceram, continuando casados até hoje. O jeito de andar, o corpo firme e teso, a movimentação de todo o gestual, o toque no chapéu, a forma como usa para o boto seduzir as mulheres e também a maneira como se movimenta na água, usando apenas uma tanga cor da pele, fazem do personagem um ser de características próprias, trazendo verossimilhança para o ser encantado proposto pela história. A forma como o roteiro e a direção fazem a inserção do boto homem com os demais personagens funciona bem. A aparição do boto na festa junina, para além do embate com Teresa, configura-se como um outro bom momento do filme e da interação do ser com os moradores a partir da dança do arara, quando os cavalheiros vão trocando de chapéu para descobrir se há boto na roda, já que este usa sempre o chapéu para ocultar o buraco que tem na cabeça. Como também a cena de voyeurismo dele frente às meninas no banho de cachoeira. A forma como a cena é filmada conjuga dois estados antagônicos, uma certa inocência e pureza das meninas, que se banham nuas, e a malícia com a qual o boto as observa. Normalmente, em cenas de voyeurismo, nós, a plateia, acabamos muitas vezes nos colocando no lugar do voyeur, sobre o olhar e a intenção dele frente ao seu objeto. Aqui, no entanto, ficam nítidas as duas instâncias, os dois estados de quem está na cena, pois captamos o desejo dele como a anunciar aquelas jovens como suas próximas seduzidas e, ao mesmo tempo, nos encantamos com as meninas em seu jogo de inocência. Os dois estados estão na tela, mas nós, pela bela forma como a cena foi filmada, não ficamos reféns do olhar e do desejo dele. Não ficamos reféns do voyeur. Outro ótimo momento é quando, atendendo ao chamado de Teresa, o boto vem pelas águas, toma a forma humana e chega à margem para o encontro. O gestual de Richelli, a forma como ele sai da água e se debruça sobre a margem de terra e plantas, onde está a Teresa encostada em uma árvore, dá todo o tom que se perpassa a história, em que dois mundos se encontram, um como projeção do desejo do outro. Não à toa, essa imagem é um dos cartazes do filme, que ilustrou uma das edições em vídeo. Vale ressaltar por toda uma construção de ambiência para que possamos desfrutar dessa atmosfera sedutora que ele, o boto, nos proporciona, a ótima trilha sonora original de Wagner Tiso. Grandiosa, mas nunca inadequada, ao contrário, completamente orgânica na estética do filme, assim também como a excepcional fotografia de Pedro Farcas. Há, no entanto, um momento em que a forma em que o boto é inserido no mundo dos homens não funciona e chega inclusive a quebrar o encantamento até então construído.
sua personificação como um gringo em visita à comunidade dos pescadores para travar um negócio com Rufino. A atora experiente, Neila Torraca, habilmente compõe um Rufino com nuances. Seus reais motivos, ou seja, explorar os pescadores, se apoderar de seus barcos e terras, e no caso de Zé Amparo, ainda se casar com sua filha Teresa, estão nítidos, mas não apresentados violentamente explícitos. Rufino se vale de um ar de superioridade, como se a esfregar sua inteligência gananciosa sobre a ignorância dos pescadores. E é exatamente para confrontar esse tônus que se dá o episódio do boto travestido de gringo. Desde que se apoderou das terras de Zé Amaro, primeiro como pagamento de dívida e depois se casando com Teresa, que Rufino sonha em transformar o terreno à beira-mar em hotel. Daí que, em espera de uma visita de investidores, dá de frente com o boto homem e cai em sua lábia, acreditando ser aquele que esperava. Seu equívoco permite a entrada do boto em sua própria casa, sem saber que, ao fazer isso, coloca a esposa, que reconhece o amante imediatamente, frente a frente com seu objeto de desejo. A cena tem objetivo cômico, mas destoa de todo o filme pela forma como foi filmada. Já começa com um ônibus da Aviação São Geraldo, merchandising, invadindo a tela, com o desembarque de passageiros na praça do vilarejo, e entre eles o boto se passando por turista e o investidor aguardado por Rufino. Até então, toda a história do filme vinha sendo construída em estética de sonho, de encantamento, de poesia, assim como prosseguiria depois dessa cena inacreditável e dispensável. Todo o tom é formado pelo imaginário popular dos causos, a grávida dando à luz pelas mãos e benzeção da parteira, as luzes, bandeirinhas e fogos das festas juninas, o banho de cachoeira das meninas, a festa de casamento no quintal, a cena de sexo em noite estrelada. Vendo ou revendo o filme, permanece a incômoda sensação dessa passagem na até então orgânica fruição da narrativa pelo encantado. Não bastasse todo esse tono sexual permeando o filme, Walter Lima Jr. ainda colocou mais pimenta no tabuleiro ao sugerir um desejo edipiano da trama. Isso se dá pela relação que se estabelece entre Luciano, interpretado pelo jovem ator Paulo Vinícius, primo de Teresa, que vai morar com a mãe na casa dos parentes. Luciano ronda Teresa e vive espionando-a, sendo enquanto ela dorme ou mesmo na noite de lua de mel dela com Rufino. Ainda que se revele apaixonado pela prima da mesma idade, Corina, seu olhar para Teresa é ambíguo e cheio de intenções ocultas. Teresa percebe o olhar do jovem primo e se mostra sempre incomodada com a sua abordagem, mesmo que só pelo olhar insistente de longe. Quando, em conversa com a tia, esta lhe revela que foi morar ali a pedido do filho, que ele é filho de Boto, logo se impõe a compreensão daqueles olhares, como se ele próprio, Luciano, pudesse ser filho de Teresa, já que quando ela pariu o bebê foi solto na água na forma de Boto e nunca mais retornou. Portanto, há ali um desejo do rapaz pela própria possível mãe. Essa camada, ainda mais subterrânea da história, amplia a carga sexual que exala em todo o filme e a configuração do Boto como materialização do desejo. E mais uma vez, reforça que esse desejo é muito mais que o de busca pelo saciamento, mas sim, a partir dele, a busca por uma liberdade maior, aqui embutindo até um tabu. Ele, o Boto, está embebedado da teoria pulsional da obra freudiana, pulsão sexual, pulsão de vida e pulsão de morte. Daí que a junção entre desejo e morte, em que personagens vivenciam o primeiro a partir do segundo, como encenado no filme por um dos personagens, orbita em uma outra dimensão para além da finitude. Pelo ato final, busca-se a gênese. Portanto, adentrar-se ao mar não é um mero suicídio, é voltar-se ao primeiro, é fazer o caminho de volta, é não mais desejar, mas se fazer desejo. Não à toa,
as primeiras imagens do filme se dão debaixo d'água. Se o narrador conta o caos na superfície, nosso encontro, mesmo com ele e seus ouvintes, lugar que também tomaremos para nós, ocorrerá a partir desse mergulho. No mergulho do encantamento que se dará pelas águas do desejo proposto por esse belo e impactante filme. Adilson Marcelino é negro, jornalista e pesquisador de cinema, é criador e editor do site mulheresdocinembrasileiro.com.br.